Você está pesquisando sobre como criar um banco digital? Você deve estar se perguntando, como eu devo iniciar esse processo? Meu nome é Sidney, eu sou consultor de negócios há 14 anos na Matera. Nos próximos minutos a gente vai falar sobre as etapas desde a modelagem de negócio, as questões regulatórias, técnicas, para garantir um sucesso, para que você possa constituir o seu banco digital da melhor maneira possível. O Banco Digital é uma instituição financeira 100% online, sem agência física, que oferta diversos produtos financeiros para o seu cliente final, desde investimentos a empréstimos, assim como contas correntes, cartões de crédito e outras possibilidades também. Ela tem uma diferenciação comparando-se a uma instituição de pagamento. Uma instituição de pagamento, pela regulação do Banco Central, tem um leque restrito de opções para o seu cliente final. Ela pode ofertar contas, pagamentos, recebimentos via Pix, mas não pode diretamente ofertar empréstimos e investimentos para o seu cliente final. Então, o empreendedor ou grupo que quer abrir o seu banco digital tem que observar que tipo de instituição ele vai criar, que tipo de instituição ele vai precisar pedir autorização para o Banco Central efetivamente. Então, tem que tomar esses cuidados. São em torno de 6 etapas. A primeira delas, construir uma rede de parceiros inicialmente para a constituição do banco digital. Então você precisa ter uma consultoria para modelagem de negócios, qual é o público-alvo que esse banco digital vai atuar, vai ter como cliente. Você precisa ter uma assessoria jurídica também para a constituição do banco digital sob esse ponto de vista, e também você precisa ter um parceiro do ponto de vista técnico e de solução de core banking ou de bank as a service, dependendo do tipo de banco digital que esse cliente será. O segundo ponto diz respeito ao público-alvo. Qual é o cliente efetivamente que ele vai oferecer seus serviços? Se para pessoa física, para pessoa jurídica, qual será o diferencial dele perante as demais instituições no mercado e qual será também a sua fonte de receita, Os bancos digitais, atualmente, eles não utilizam tarifas, por exemplo, como fonte de receita principal para a operação do seu banco digital. Então, a instituição ela deve observar esses passos aí no que diz respeito ao público-alvo e como ela vai ter aí a sua receita. O outro ponto diz respeito à infraestrutura e tecnologia que vai ser utilizada. Se o banco digital vai utilizar serviços de Bank as a Service de um parceiro através de APIs, ou se ele vai ter o seu próprio core bancário, se o seu banco digital vai pilotar os sistemas efetivamente de conta digital, de tesouraria, de empréstimos no seu dia a dia. Um outro ponto importante diz respeito às regulações. Então, o Banco Digital deve observar as regulações emitidas tanto pela Receita Federal quanto o Banco Central, as autorregulações de mercado que a Febraban às vezes emite para o mercado como um todo, a Núclea, que é uma câmara interbancária de pagamentos, emite as autorregulações para o mercado que utiliza os seus sistemas, os fluxos financeiros envolvendo aí esta clearing. Então, o Banco Digital ele deve observar também essas questões regulatórias, principalmente o Banco Central, no segundo semestre de 2025, principalmente, emitiu diversas regulações que afetaram tanto o modelo de Bank as a Service quanto as empresas, os bancos digitais que operam aí diversos arranjos, inclusive o Pix. Então, a instituição ela deve olhar com muito cuidado sobre esse aspecto. E por último, deve se importar ou identificar qual será a sua estratégia de go-to-market, qual será o seu MVP, qual é o público-alvo, como eu havia comentado. Então, ela deve observar todos esses processos, todas essas etapas antes efetivamente de criar o seu banco digital e ir a mar aberto. Se você, como banco digital, vai utilizar
o modelo de Bank as a Service, ou seja, você vai escolher um parceiro para operacionalizar o banco digital efetivamente, ele vai oferecer os serviços através de APIs para o seu uso. Então, essa carga regulatória ela vai ficar mais do lado do operador, do parceiro de Bank as a Service, né? Se você está escolhendo o seu próprio core bancário, se você vai operacionalizar isso no dia a dia dentro da sua própria instituição, você tem que se atentar aos requisitos de autorização, qual é o tipo de instituição que você quer ser, né? Você quer ser um banco digital no sentido de ser uma sociedade de crédito direto, você quer ser uma financeira ou um banco com mais opções ali de ofertas de serviços e produtos para o seu cliente final. Então tudo vai depender ali de qual é o tipo de instituição que esse banco digital vai ser ali, considerando, né, os segmentos e as possibilidades que o Banco Central regula. No Bank as a Service, a utilização é basicamente realizada através das APIs, então o seu parceiro vai oferecer diversas jornadas através dessas interfaces para que você plugue essas interfaces no canal digital, seja um aplicativo, seja no portal, ou você pode escolher também o próprio Core Banking, né? Então o Core Banking é que vai fazer a gestão das contas, dos produtos, ele que vai fazer a gestão das transações, dos reportes regulatórios. Você pode também instalar esse Core Banking em uma infraestrutura tecnológica à sua escolha, ou na cloud escolhida pelo próprio cliente, ou numa infraestrutura em servidores, né, instalados dentro da própria instituição, ou você pode também instalar os produtos Core no modelo SaaS. Em ambos os casos, a Matera consegue ofertar os nossos produtos dentro desses cenários. E por último, quais são os canais digitais que o banco digital vai oferecer para o seu cliente final? Se é somente um portal, se ele vai oferecer aplicativo, quais serão as jornadas que ele efetivamente vai colocar ali como opção para o seu cliente final. A Matera pode oferecer o pacote completo de serviços. Então, nós temos o Bank as a Service, que é oferecido pela Flagship, que é uma instituição do grupo Matera, que oferece, né, os serviços através das APIs. E a gente pode também oferecer o Core Banking para aquela instituição que quer operar sozinha, fazer a gestão de contas, fazer ali a gestão dos investimentos, dos empréstimos para o seu cliente final. Então a Matera consegue atender em ambos os casos, em ambos os cenários também. A Matera é líder em Core Banking desde 1987, é uma das maiores processadoras de Pix no Brasil. Nós somos o melhor parceiro para você que quer constituir, criar a sua instituição, o seu banco digital. Se você quiser ter mais detalhes sobre as nossas soluções, entre em contato com a gente que nós estamos à disposição.